Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial com ele, né, a nossa referência máxima aqui, o Rubner. Sejam muito bem-vindos, Rubner. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sua especialidade, também apresentar um pouco da Arctos. E a gente vai falar sobre dois principais assuntos, né? Mas já a gente fala sobre os assuntos, mas muito obrigado pela presença. E se apresenta para quem não te conhece, um pouquinho da sua carreira também na indústria, no segmento de seguros, né? Pré-Arctos, né? E depois agora essa nova fase aí. Muito bom, muito bom. Marcos, eu que agradeço aqui, enfim, a oportunidade de estar com você nessa mesa aqui, que a gente sempre acompanha. Hoje eu vim de terno aqui por te acompanhar. Não, aqui, né? Exato. Tem que ficar assim de terno bonito, até porque a mamãe vai ver depois e falar, poxa, que legal. Enfim, mas um prazer estar aqui com você. A gente vê grandes nomes nessa mesa. Obrigado e a gente sempre acompanha a BMC. Enfim, obrigado aí pelo convite. Vamos trocar uma ideia aqui, um papo bem bacana sobre algumas coisas que hoje o mercado tem se atentado muito para esse tipo de negócio, né? Mas falando um pouco de mim, tenho 42 anos, sou casado, tenho com a Amanda, tenho uma filhinha, a Lorena, e eu iniciei no mercado de seguros com 16 anos, que até então, o que hoje é chamado como jovem aprendiz, lá atrás era patrulheiro. Já em seguro? Já em seguro. E eu fui inserido com 16 anos em seguros, e fiquei durante todo esse período, mais de 25 anos, completando 26 anos praticamente, numa seguradora, multi-internacional. E foi interessante que durante todo esse período eu passei por várias experiências ali e essa seguradora, ela tinha como DNA ser uma seguradora multiproduto. Então eu tive experiência ali desde os seguros mais tradicionais, como seguros residenciais, como aqueles mais complexos, como seguro de engenharia, responsabilidade civil. Seguro para pessoa física? Para pessoa física e pessoa jurídica, da mesma forma, né? E durante esse período eu atuei em várias regiões aqui de São Paulo. Foi responsável comercialmente por algumas regiões, tendo de contratar gente, formar equipes de vendas, etc. E aí fiquei durante todo esse período tendo experiência com alguns canais, vários canais também de distribuição, não só um corretor de seguros, mas também outros canais como bancassurance, como, por exemplo, cooperativas, concessionárias, associações, enfim. E durante todo esse período eu acabei tendo experiência nesse tipo de segmento também, esse tipo de canal de distribuição, né? E dentro de todo esse período, não só esses seguros de danos, que é o que a gente traz, mas também outros tipos de seguros, como benefício, voltado um pouco para seguro de vida também, e uma outra linha que é uma linha mais financeira, né? Que a gente está falando de previdência, falando, por exemplo, de consórcio e de capitalização. Então, foi um leque geral ali que a gente... E rolou um boato aí que o governo queria taxar essas previdências privadas. Aí também, né? Pois é. Movimentou o setor recentemente. Total. E o setor, do modo geral, fica preocupado com qualquer movimentação do governo quando se diz de taxação, né? Então, eu não sei porquê, mas o mercado acaba olhando de uma forma diferenciada para isso. E aí, durante esse período, já sendo empregado de uma empresa, né, e tendo toda a experiência, e durante esse período eu estava confortável dentro da onde eu estava trabalhando. Foi sempre a mesma seguradora que você trabalhou? Foi sempre a mesma seguradora. Caramba. Mas assim, por mais de ter sido a mesma seguradora, como eu atuei em várias regiões diferentes de São Paulo, então tinha os desafios praticamente sendo oxigenado, digamos assim, durante um determinado tempo. Mas, por outro lado, também sempre tive vontade de empreender. E aí já tem mais ou menos um ano e pouco que eu já vinha, de alguma forma, costurando essa forma de tentar uma vida de empresário. E hoje, para você ser empresário no Brasil, a gente sabe que não é fácil, o cara precisa... aquele que quer ser empresário hoje, precisa ganhar uma medalha logo de cara ali, porque já é um campeão. Mas, enfim, sempre tive essa vontade de ter um desafio diferente, de fazer algo diferente, e como eu trabalhei muito tempo nessa área de seguros e voltado também para linhas financeiras, eu sempre gostei de investimentos, sempre gostei de consórcio, sou usuário de consórcio, tenho consórcio para os meus bens e sou investidor também em consórcio. Legal. E aí, dentro do planejamento estratégico dessa empresa, a gente entendeu o seguinte, poxa, legal, vamos empreender? Vamos.
E aí, em março, eu saí da seguradora, né? Mas a corretora ela já estava rodando, e aí eu me juntei a Arctos Seguros justamente para fazer uma expansão comercial dessa corretora a nível Brasil, né? E aí, dentro do nosso planejamento estratégico, colocamos o seguinte, poxa, qual que é um produto que a gente precisa ser especializados e que a gente gosta de fazer e que a gente vê bastante oportunidades ali, médio e longo prazo. E aí a gente entendeu que o consórcio, né, é uma linha de produto que hoje todo mundo tem falado bastante, e quando a gente olha para o Brasil no modo geral, o brasileiro ele precisa de crédito, né? E não só precisar de crédito, mas aquele que também tem dinheiro, qual que é uma forma dele ter uma alavancagem ali patrimonial nisso daí. Então a gente identificou que o consórcio era uma linha extremamente interessante, e dali eu saí da seguradora e hoje nós somos uma corretora especializada nesse segmento. Boa. Para quem não conhece, depois a gente vai deixar os endereços, né? Mas é só procurar Arctos, né? Seguros, Arquitos com... Depois você explica um pouquinho sobre o nome, legal. Né? Dessa curiosidade. Mas o Rubner é um dos sócios responsáveis pela toda a parte de seguros, também consórcio. E acho que aqui vamos aproveitar o espaço para a gente falar um pouquinho, talvez a gente responder todas as dúvidas sobre consórcio, né? A gente está vendo muita gente desenvolvendo esse braço, esse canal, XP, você falou do C6, muita gente fortalecendo essa distribuição. Mas primeiro, e de novo, a gente vai também deixar um QR Code aqui, para quem tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato depois desse programa com o nosso time, é só mandar lá a palavra consórcio, a gente tira todas as dúvidas adicionais também, tá? E quem vai responder também, o Rubner vai ajudar a gente a responder as perguntas que chegaram lá para o nosso canal do WhatsApp. Um prazer. Mas vamos tentar explicar aqui qual que é o conceito de consórcio. Talvez seja um conceito relativamente antigo no Brasil, mas que agora começa a ser melhor trabalhado por questões de educação financeira, né? Enfim, o que é um consórcio primeiro na prática. Legal. E hoje a gente conhece alguns deles tradicionais, mas hoje tem muitas opções de consórcio, né? Sim. O consórcio, a princípio, quando você fala do mercado hoje, é um negócio de 320 bilhões de faturamento em 2023 e com crescimento de 22%, 25% quase, né? Então, assim, é um negócio extremamente promissor, e quando a gente trata o consórcio ali como princípio, o que é o consórcio na prática? Ela, na prática, é uma ferramenta de crédito. Sim. Só que essa ferramenta de crédito, você consegue, você entra num consórcio sabendo que é uma ferramenta de crédito onde não existe uma taxa de juros para esse negócio. Existe uma taxa de administração. O consórcio, no final das contas, ele funciona como se fosse um condomínio, né? Imagina todo mundo ali, todo mês pagando ali aquela taxa condominial, e você paga um síndico para ele fazer a administração de todo aquele dinheiro e todo aquele grupo. Em resumo, é mais ou menos assim que é o consórcio hoje, né? Sim. Agora, quando a gente fala de crédito, essas pessoas que compram crédito, ela pode comprar o crédito e também vender o crédito. E aí entra numa outra linha, por exemplo, de investidores que compram consórcio hoje para investir. Mas, no final das contas, o consórcio é nada mais que todo mundo está colocando um dinheiro em determinado grupo, e automaticamente você tem um momento de adquirir aquele dinheiro para usar, para comprar um bem, para comprar um automóvel, enfim, e usar ele das melhores formas possível. Então, o consórcio ele tem praticamente esse tipo de perfil. Né? Até assim, o consórcio, pelo menos no Brasil, talvez no mundo, você me corrija se estiver errado, mas ele é muito conhecido pelos imóveis, né? Então, assim, eu vou adquirir minha casa própria, uma das formas. O automóvel também. Aqui no Brasil também, assim, é o maior percentual. E segundo, quais são os outros curiosidades aqui de modelos de consórcio que a gente tem no Brasil? Legal. Hoje, quando a gente coloca o consórcio... Como aquisição de um bem, né? Como aquisição de um bem, você pega, por exemplo, de 320 bilhões de faturamento, metade disso foi créditos cedidos para imóveis. Até porque o bem tem valor expressivo. Né? Exato. E aí, pro outro lado, você tem o automóvel também, que todo mundo, quando fala em consórcio, ele tem essas duas veias, né? Tanto imóvel como também automóvel. Mas você tem outras linhas extremamente interessantes pro consórcio, né? Então, você tem consórcio de motocicleta,
você tem consórcio de caminhões, e aí você tem outras linhas que a gente chama de linhas de serviços, e também, por exemplo, para maquinários. Então, você pega na área agrícola hoje, por exemplo, no agronegócio, tem chamado muita atenção o consórcio, porque não só para os maquinários, como também para painéis solares, por exemplo. Tem gente investindo em usinas, e o consórcio serve para aquilo dali. Porque as pessoas precisam comprar aquele bem. E como que eles vão comprar aquele bem? Eles podem comprar o bem investindo dinheiro, à vista ou caixa, e financiando, ou usando o consórcio. Então, o consórcio tem chamado a atenção para esse tipo de negócio. E não só também para essa área do agronegócio, né? Quando a gente expande o consórcio, tem muita gente hoje de alta renda que tem dinheiro, e como que ele pode oxigenar, ele pode multiplicar os bens dele. Então, você pega, por exemplo, grandes corretoras hoje atuando nesses clientes de alta renda, por exemplo, e esses clientes hoje comprando Ferrari, comprando Lamborghini, comprando barco, comprando helicópteros, jatos, enfim. Ou seja, os clientes de alta renda também estão comprando o consórcio como esse modelo de ter um crédito no mercado. Então, o consórcio hoje ele passa a ter uma amplitude extremamente assim, interessante e para vários modelos de necessidade de compra de um bem. Boa. A gente tem uma pauta aqui, mas eu sempre quebro a pauta, né? Vai tocando ali, não tem problema, tá ótimo. Mas assim, uma pergunta que acho que é dúvida de todo investidor ou consumidor é assim, quando que é a melhor oportunidade, em que cenário para ter um consórcio? No sentido assim, em cenários de juros mais altos fica mais evidente, né? É mais vantajoso ter um consórcio, em cenários de juros mais baixos, ou sempre é vantajoso utilizando de uma forma correta, sempre tem vantagem, quando bem utilizado o consórcio, né? Tá. O consórcio ele vai servir em todos os momentos, no modo geral, tá? Como eu disse, você está entrando no grupo e você está tendo a possibilidade de ter crédito sem pagar taxa de juros, né? Você tem uma taxa de administração ali no meio do negócio. Obviamente que quando você tem uma taxa de juros menores, as coisas elas ficam muito parecidas. Mas o consórcio, ele não tem uma oscilação. Mas a taxa de juros tem que ser muito baixa. Tem que ser muito baixa. Infelizmente está difícil de acreditar. E a tendência de reduzir existe, mas não a chegar a 1%, 2%, como foi aí... Na pandemia. Na pandemia. Então, isso é caso totalmente do extremo, assim, que aconteceu e que o mundo inteiro também passou por uma situação como essa. Mas o consórcio, ele é bom para as pessoas, de modo geral, e assim... Não tem um momento certo para o consórcio. Tem muita gente que hoje diz o seguinte: Rubner, poxa, eu entrei no financiamento aqui, estou vendo aqui minha taxa de juros lá em cima, estou pagando um financiamento muito alto e eu preciso de um consórcio. Só que eu preciso desse consórcio daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Dá para você conseguir fazer um planejamento? Dá para você conseguir. Mas, por outro lado, você tem que entender também da pessoa se ela tem algum tipo de reserva para essa pessoa fazer algum tipo de lance, usar o consórcio a favor dela. Então, assim, o consórcio ele é bom para todos os cenários, só que a gente precisa entender do cliente no final qual que é o momento que ele está e se o consórcio ele vai também servir se ele tiver algum tipo de renda, se ele tiver algum tipo de reserva para fazer as contemplações das cartas. O que a gente costuma fazer é olhar o cenário do cliente. Vai ter situações que a gente já chegou e disse para o cliente, olha, pelo tempo que você pagou de financiamento e hoje adquirindo um consórcio, talvez no final das contas vai ficar elas por elas, então continua no consórcio, tá? Mas o que a gente sempre traz como reflexão é que todo mundo hoje, quando for comprar um bem, precisa colocar o consórcio como uma ferramenta de avaliação. Colocar no radar o consórcio como uma possibilidade de conta, né? De colocar na mesa e entender se vai fazer sentido para aquele momento. Até você me deu uma ideia boa agora, hein? Aqui ao vivo, porque tem aquelas provocações nas redes sociais, assim, você ter um imóvel ou alugar um imóvel, né? Ter um carro ou alugar um carro. Talvez não seja nenhum nem outro. Talvez seja assim, ter o imóvel, mas procurando alternativas para essa aquisição, né? De vez de você entrar num financiamento, né? Ou entrar num financiamento que você vai pagar hoje, infelizmente os juros são altos, né, no Brasil, ou financiar um carro, né? Talvez seja ter o imóvel, ter o bem, né? Mas de uma forma mais inteligente, né? Total. Boa essa provocação. Muito boa. E é interessante porque, assim, tem muita gente hoje que vai comprar um imóvel e ele tem caixa para comprar imóvel. Então, ele mobiliza
praticamente 100% do que ele tinha ali de reserva para comprar um imóvel, para comprar um carro. E a reflexão que a gente sempre procura fazer com esses nossos clientes é que antes de comprar qualquer bem à vista, ou seja, com valor, faça uma avaliação no consórcio. Sim. Porque imagina você, o cidadão hoje que queira comprar um imóvel de R$1 milhão. E ele tem esse dinheiro para comprar R$1 milhão. E aí você diz o seguinte, poxa, cara, você não precisa imobilizar esses R$1 milhão. Pega ali 60% disso, vamos fazer um planejamento dentro do consórcio e desses 60% vai sobrar 400. Deixa esse valor aplicado aqui, esses 400 mil, e ele vai te dar um retorno, que hoje aí você pega um renda fixa, está dando o quê? 0,7, 0,8, de repente você consegue. E aí o que acontece? Você compra aquele imóvel de R$1 milhão, que você, enfim, está querendo investir para alugar, e daquele R$1 milhão que você comprou com 600 mil, que você utilizou da tua reserva, você coloca ele para alugar. Então, ou seja, você tem os R$400 mil que está em caixa, que está investido, e que a gente sabe hoje que liquidez, você ter dinheiro hoje líquido é um custo, é caro você ter um dinheiro hoje, ele está te rendendo o valor. Desse valor que ele está te rendendo, você está pagando o consórcio. Sim. E ainda esse imóvel está alugado. Então, quer dizer o seguinte, você tem o dinheiro do aluguel, você tem o dinheiro de parte do rendimento daquilo que você deixou aplicado, e ainda você tem um bem. Então, quer dizer o seguinte, que ele está se pagando ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama hoje de um modelo de alavancagem patrimonial. Então, a provocação é esta. Antes de comprar um imóvel, de comprar um automóvel, por exemplo, ou qualquer outro bem, colocar o dinheiro, mobilizar aquele dinheiro, faz uma conta com o consórcio, porque a sobra desse valor ele pode estar te rendendo um retorno significativo que faça você pagar o restante da dívida do consórcio. Vamos recapitular esse ponto, só para a gente exemplificar, né? Então, por exemplo, no net, né? No final do dia, é basicamente você comprar o carro com o mesmo recurso, mas no final do dia você tem o carro e ainda tem uma parte do recurso, né? Ou seja, basicamente isso. Então você pode dar 100 mil o carro, 200 mil um carro, né? É um bom carro, né? Sim. 200 mil. Então, de vez em você ir lá comprar 200 mil, você compra, tem o bem e ainda sobra um pedaço, né? Vamos traduzindo umas continhas aqui. Exato. Se você pegar, por exemplo, o automóvel hoje, que movimenta a economia do país de uma forma agressiva, até um ano, 2 anos atrás, você tinha uma valorização dos automóveis. Sim. Hoje você já tem um cenário que volta ao que já era no passado, né? Então você tem uma depreciação automaticamente do automóvel. Então imagina você, eu quero comprar um automóvel de R$100 mil, tá? Eu tenho esse dinheiro para pagar à vista. Tá bom. Mas vamos fazer o seguinte, desses R$100 mil, eu vou pegar R$60 mil e fazer uma programação de consórcio, tá? Esses R$60 mil você compra uma carta de crédito, isso aconteceu com um cliente nosso recentemente. E aí é muito interessante você fazer esse negócio com especialista de consórcio, porque a gente identificou para aquele cliente o melhor grupo com média de lance e a gente indicou o que ele poderia fazer para dar o lance e contemplar o carro. Obviamente que não é sempre que a gente consegue ter a certeza, porque são várias pessoas dando lance, mas voltando a esse exemplo aqui, então ele deu 60 mil de lance naquele carro, naquela carta, e ele foi contemplado. Então ele foi lá, ele comprou o veículo do valor de R$100 mil, os outros R$40 mil ele deixou aplicado. Que estava gerando para ele lá 0,7, 0,8, alguma coisa nesse sentido. Super conservador. E aí o que ele fez? Daquele valor que ele pegou do investimento, ele pagou praticamente 80% da parcela do consórcio. E aí ele tinha um prazo para quitar o consórcio em torno de 5 anos. Então quer dizer o seguinte, que esse carro de R$100 mil, daqui a 5 anos ele vai estar valendo mais ou menos uns 75 mil, alguma coisa assim. Tá bom. Se ele tirar o que ele recebeu de investimento do valor que estava aplicado e se ele fazer uma composição do que ele pagou no consórcio, no final das contas, ele estaria pagando por esse veículo em torno de 85 mil a 90 mil reais. Só que o que acontece? Daqui 5 anos, esse carro vai estar valendo 75. Só que ele ainda tem 40 mil no banco ainda. Sim. Então ele fez toda essa movimentação estratégica, manteve o dinheiro dele aplicado, com o valor da aplicação ele pagou o consórcio. E no final dos 5 anos,
Ele tem o carro dele no valor de 75 mil, mas ainda tem os outros 40 mil reais guardados no banco. Então, é o seguinte, daqui a 5 anos ele pode comprar um carro de 110, 120 mil reais. É isso que a gente chama de alavancagem, e o que a gente sugere para muita gente quando vai querer comprar um bem à vista, principalmente no automóvel, que tem uma depreciação, diferente do imóvel. Né? No imóvel ainda você tem uma valorização, então você pega aí algumas regiões que o imóvel chega a valorizar 15%, 20% no ano, mas na média a gente está falando de 7%, 8%. O imóvel tem uma valorização diferente. Já o automóvel, a pessoa ela precisa prestar um pouco atenção, porque se ela fosse pagar à vista aquele automóvel, daqui a 5 anos ela teria 75 mil de patrimônio. Não 75 mil mais os 40 mil reais que está aplicado numa renda fixa super conservadora, etc. Boa, excelente. E aí quando a gente traduz isso para talvez imóveis, né? A gente consegue até criar como assim, por exemplo, o carro deprecia, né? Mas o imóvel você pode até gerar uma renda em cima desse imóvel, né? Você pode criar um patrimônio que traga uma renda adicional, né? Total, foi aquele exemplo que eu comentei. Poxa, você alavancou, comprou imóvel, deixou para alugar, você tem um rendimento daquela parte que está no banco ou no CDB, um LCI, LCA, enfim, e ainda você tem um aluguel daquele imóvel, e aquele imóvel daqui a 5 anos que você comprou lá por um determinado valor, ele já valorizou também. Então você ganhou, porque você trabalhou com um dinheiro sem juros, né? Você ganhou na valorização do imóvel e você ganhou também no rendimento daquela reserva que ficou no banco, né? Então você praticamente fechou o ciclo ali nessa estratégia de compra de um bem, né? Boa, excelente. E só curiosidades aqui, em termos de administradoras, né? De consórcio. A gente tem bons nomes, né? E são nomes muito qualificados, mas só para dar um alerta para todo mundo que está nos acompanhando aqui, é importante também sempre acompanhar empresas que tem um registro aí, os registros legais, enfim, né? Talvez até mesmo procurar os grandes nomes, né? Sem dar privilégio aqui a algum nome específico, né? Mas como é que funciona isso, né? O investidor está indo lá atrás, lógico, pode ir atrás de vocês, de outras corretoras, de bancos, seguros, mas como certificar que são empresas realmente sérias, né, nesse segmento? Na realidade, sim, você tem hoje no Brasil em torno de 140 administradoras, até um pouco mais de administradoras de consórcio no Brasil. Então tem muita coisa aí no mercado. Eu acho que para o investidor, aquele que não só quer investir, mas quer comprar o bem, ter a confiança de um especialista é extremamente importante, porque ele vai trazer o cenário das administradoras que já tem um bom tempo de casa. Você tem administradoras hoje aqui com 40, 50 anos de mercado. Então, ou seja, super sólida, sabe fazer esse negócio. Então, assim, tem muita gente muito boa fazendo isso. Tem administradoras com capital aberto aí na bolsa, enfim. E tem muitas iniciando também, entendendo que aquilo dali é um bom negócio. O que é importante? Muitas das vezes, essa pessoa saber com quem ela está contratando o consórcio. Qual o tipo de especialização que essa pessoa tem? Porque ela vai buscar no mercado aquela administradora que tem um plano que vai servir para você. Porque dentro do consórcio, assim como, por exemplo, dentro do renda fixa, você tem vários tipos de produto que vai atender diferentes necessidades. Então, por exemplo, para você que pensa a médio e longo prazo, pode ser que essa administradora não seja interessante. Mas para você que queira investir, por exemplo, em consórcio, em venda de cota contemplada, existe essa administradora com determinado grupo exclusivo, direcionado para esse tipo de negócio. E o que é importante, né? Nós, como consultores, trazer esse cenário e deixar totalmente claro para o cliente aquilo que ele está comprando. O que você percebe com muita gente quando você fala de consórcio é porque no passado, de repente, ele teve uma experiência que não foi uma experiência positiva, porque de repente ele não conseguiu adquirir o bem, ou ele demorou muito para ser contemplado, mas o demorar muito depende de quem criou aquela expectativa para essa pessoa no momento de venda. Então, nós aqui como especialista, quando eu sento com um cliente para falar de consórcio, muitas das vezes a gente não faz a venda na primeira conversa. Por quê? Porque a pessoa ela precisa realmente avaliar e dizer o seguinte, esse negócio serve para mim. E geralmente não é uma conversa de 5 minutos, é 1 hora que a gente conversa, então a gente traz todo o cenário de quais são os grupos que ele está entrando, a quantidade de grupos. Tem clientes que no passado fechou consórcio em grupos
por exemplo, com 5 mil, 6 mil participantes. E a pessoa que vendeu disse para ele o seguinte, olha, você vai ser contemplado com rapidez, enfim, e criou aquela determinada expectativa naquela pessoa. Então, hoje, ter um especialista que vai dizer o seguinte, essa administradora, ela tem solidez, ela é uma administradora que tem uma especialização e produtos para esse segmento que você precisa ou para essa necessidade, seja da compra de um equipamento, seja para fazer uma alavancagem patrimonial, seja para comprar um bem, ou seja para investir em venda de cota contemplada. Sim. Então é importante que você tenha uma pessoa especializada que traga todo esse cenário e deixa muito bem claro aquilo que você está fazendo. Sim. E até só curiosidade aqui para a gente terminar esse bloco. Vamos supor, acontece comigo, né? Mas às vezes, por exemplo, assim, você tem conta corrente num banco, você acaba abrindo conta na sua corretora, conta de investimento também no mesmo banco. Né? Então a gente acaba por aquela sensação de confiança, de proximidade, mas às vezes a melhor corretora ela tá fora, é um outro player, né? Você abre uma outra conta para fazer um determinado investimento. Isso acontece também na indústria de consórcio, né? Porque tem esses consórcios muito bons que são independentes e são especialistas em consórcios, né? Tem várias, como você falou, são 100, mais de 100, quase 150 empresas aí de consórcios no Brasil, né? Exato. Obviamente que aqui eu não estou querendo falar sobre ou de alguma forma querer falar mal dos bancos, não é isso. Mas você imagina o seguinte, que você tem um gerente hoje de banco, tá? E que ele ali é responsável pela tua carteira, mais de investimento, seguro de vida, seguro de residencial, seguro empresarial, consórcio. Quer dizer o seguinte, ele no final das contas, ele tem 10, 12, 15 produtos para te vender. Muitas das vezes ele pode estar vendendo um bom produto, mas pode ser que ele não esteja sendo claro 100% daquilo que é bom para você, porque talvez ele não tenha especialização para isso. Então, essas casas hoje, essas corretoras independentes, como a nossa e como você, por exemplo, tem a MSX, você trata o cliente de forma diferenciada naquilo que ele realmente precisa. Então, por exemplo, hoje eu acordo falando de consórcio, eu durmo falando de consórcio, eu sonho falando de consórcio. Então, assim, a gente está inserido dentro de grupos, a gente está inserido em mentorias que hoje nós falamos diretamente e 100% do tempo em consórcio. Então, quer dizer o seguinte, que quando eu atender um cliente hoje, que eu trazer esse tema para a mesa, ele vai ter total segurança de um especialista que conhece o mercado e não só conhece o mercado, também tem relacionamento para ajudar ele a fazer aquilo que ele precisa ou também para fazer com que o negócio dele aumente ou faça algum tipo de alavancagem patrimonial, alguma coisa nesse sentido. Então, ter uma especialização hoje de um profissional que está 100% do tempo dedicado e que ajuda o cliente a fazer conta, né? E chegar no final das contas e ele olhar e falar, poxa, o consórcio dentro de tudo isso que eu fiz de avaliação é o melhor caminho e tendo totalmente claro para o cliente os prós e os contras, vamos dizer, do consórcio, o cliente ele se sente mais seguro e dizer o seguinte, é com esse cara que eu vou fazer o consórcio. Então, é importante ter isso sempre no radar que não necessariamente um especialista ou um gerente de banco vai ter a especialização de nós que vivemos o dia a dia ali tratando desse negócio. Né? Excelente. Pô, que aula, hein? Rubinão, sócio aqui da Arctus Seguros. Vamos fazer um rápido intervalo. Depois a gente volta para falar aqui também um pouquinho sobre uma visão de investimento também. Legal. No segmento de consórcios. Rapidinho, 1 minuto, já a gente está de volta com o nosso SaraCast. Até mais. Tchau. Bora. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso SaraCast muito especial com ele, grande Rubner da Arctus Seguros. A gente falando aqui muito focado em consórcio, que é a nossa pauta de hoje. Depois a gente pode até falar um dia sobre seguros, que é um tema, para mim também, acho que bastante pouco explorado no Brasil, né? Infelizmente, até falando um pouquinho de seguros, né? Vamos falar rapidinho sobre seguros, mas a nossa pauta hoje é de consórcio. A gente está tentando medir um pouco dos impactos aqui nas tragédias no Rio Grande do Sul e tal, né? A gente deve passar agora no resultado trimestral das seguradoras, das corretoras de seguros também. Mas, infelizmente, acho que o brasileiro tem pouca cultura, né, principalmente pessoa física, né, utilizar
os seguros, e a entender um pouco também aqui na parte de consórcio, especificamente, que é a pauta de hoje, entender o que é o investimento em cota contemplada, o que é isso, como fazer isso, né? Quem faz isso, né? Ou seja, para quem que é adequado esse tipo de investimento, que é um investimento também, né? É um investimento. Tem muita gente e alguns influenciadores que dizem, poxa, o consórcio não é um investimento na minha visão, mas ele ele tem uma visão de investimento. E contanto que eu hoje sou usuário e invisto também em consórcio. E é um mercado, Marcos, extremamente interessante quando a gente fala de venda de cotas de cartas de crédito contempladas, né? Tá. Então, só para você ter uma ideia, tem muitos investidores hoje que ele não quer comprar o imóvel para alugar. Porque ele tem toda uma questão de administração do imóvel, enfim, tem todas as despesas que precisa ter. Enfim, é o modelo de negócio do cara que ele não quer fazer compra de imóvel. Mas ele pode investir em consórcio hoje, né? E como que ele faz? Existem, por exemplo, hoje grupos mais dedicados para esse tipo de perfil de cliente. Estou falando de grupos, por exemplo, com 650 participantes que oferta 2 sorteios por mês. Ou seja, que esse tipo de grupo é um grupo que ele tem uma probabilidade muito significativa de você ser contemplado. E como que funciona a venda do consórcio? Só para você ter uma ideia. Tem clientes ali que, ao invés dele comprar, por exemplo, uma carta de crédito de R$500 mil ou R$600 mil, ele compra 6 cartas ou 5 cartas no valor de R$100 mil, que são valores de créditos menores. E aí ele tem uma possibilidade de ser sorteado maior, porque como ele multiplica as cartas dele, ele tem os números da sorte ali que ele vai ter uma probabilidade maior de fazer esse tipo, de ser sorteado. E tem vários clientes que entram nesse perfil de investidor conosco e, por exemplo, tem clientes aqui que com 17, 18 meses ele contemplou uma carta e aí quando você faz uma avaliação de quanto que ele pagou durante aquele período, sei lá, ele pagou lá R$10 mil e a gente consegue vender a carta dele praticamente com 3 vezes, 4 vezes mais o valor que ele pagou. Ou seja, se você for colocar na ponta do lápis como uma visão de investimento, imagina você, poxa, você colocou R$10 mil hoje no renda fixa. Daqui 18 meses você tem R$35 mil lá, você fala, poxa vida, que mágica que você conseguiu fazer. Exato. E o que é interessante quando a gente trata vendas de carta de crédito contemplada? Negócio que você faz até R$35 mil de venda da tua carta, você é isento de imposto de renda. Então, comparado teoricamente com o CDB, que não é o objetivo aqui comparar, mas se daqui 18 meses você for resgatar qualquer aplicação que você fizesse, você teria um imposto de renda que você teria que pagar. Já no consórcio, não. Até 35 mil você é isento de imposto de renda. Então, quando o empresário ou o investidor ele começa a fazer aquela conta, ele fala, poxa, o consórcio é um negócio interessante. E aí você pega hoje, por exemplo, Marcos, investidores hoje tradicionais, ou aquele com perfil moderado, ele mais ou menos ele divide a carteira da seguinte forma, e aí você pode até explicar melhor do que eu, mas eu tenho mais ou menos essa visão. Então é o seguinte, o cara tem 100% de um determinado valor investido, 50% dele ou 60% dele está ali em renda fixa, né? De repente ele tem ali aquele valor de reserva e etc. Os outros 40% ele arrisca um pouco mais. Então ele tem ações, ele tem fundos imobiliários, ele tem criptomoedas, ele tem dólar, ele tem, enfim. E aquela outra parte de renda variável é que vai dar um spread maior para ele de um retorno daquilo que ele está investindo. Mas ele tem um risco para o negócio. A provocação que a gente sempre utiliza para esses investidores é o seguinte, cara, olha aquela caixinha que você tem de renda fixa, que você tem lá o CDB, um LCI, LCA, fundos multimercados, etc., mas de forma moderada, que você tem um pouco mais de tranquilidade. Faz o seguinte, começa a utilizar o consórcio como uma outra veia também de investimento. Então, quer dizer o seguinte, que o cidadão de repente tem 100 mil lá no CDB ou numa poupança que a gente encontra muito, poxa, será que não valeria a pena você abrir uma outra caixa que pode ser considerado como renda fixa, porque você não vai perder aquele dinheiro, só que com 2 mil, 3 mil reais, você alavancar o teu patrimônio em torno de 400, 500 mil reais ali em crédito. E se você fizer um planejamento nessa visão de investidor, vamos dividir esses 500 mil reais em 5 cotas, que você vai ter uma possibilidade de ser contemplado com mais rapidez. E a partir do momento que você vender, for contemplado, for sorteado, você vende aquela cota tendo um retorno
totalmente diferente do que você tinha no renda fixa. E muitas das vezes, sem ter investido os R$500 mil. Sim. Então, quando a gente avalia e coloca esse tipo de oportunidade na mesa, o investidor vai falar, poxa, legal, tem esse dinheiro aqui no renda fixa, então quer dizer que eu vou abrir uma outra caixa e não vou ter nenhuma perda com isso. A gente costuma dizer que o consórcio só tem duas formas de você perder dinheiro com ele. Você começar o consórcio e no meio do caminho você parar de pagar o consórcio, porque você vai ter uma penalidade lá da administradora porque você parou de pagar o consórcio, mas vai receber esse valor lá no final do período. E o outro é não considerar o consórcio como ferramenta para compra do bem e também investimento, né? Então, tem muitos investidores hoje que têm utilizado essa ferramenta pensando em compra e venda de consórcio. E olha só, quando você vende essa cota contemplada, Marcos, e aí é muito interessante você ter um especialista. E quando você faz a conta final, o custo do dinheiro, ainda assim você vendendo essa cota contemplada, para muita gente vai sair mais barato do que entrar no financiamento. Tá. Então é um baita de um negócio, é um baita de uma oportunidade aí. E só explicando assim, na prática mesmo, para quem que eu vendo, por exemplo, eu ligo para o meu corretor lá de seguros, de consórcio, é ele que vai fazer essa transação, tem um balcão. Sim. E como é que é organizado isso? E há uma pergunta aqui bem prática também. Como é que eu sei mais ou menos o preço, entendeu? Assim, o que é justo eu vender? Como se fosse uma bolsa ali, um ativo. Por exemplo, por que eu vendo a 10, não a 5 e não a 20, tá? Sim. Bem na prática. Hoje é o mercado de vendas de cotas de consórcio que você precisa ter aquele especialista do teu lado. Que ele tem relacionamento no mercado inteiro. Então, por exemplo, hoje a gente tem grupos aqui, a gente tem alguns parceiros que têm plataformas que você sobe aquela tua carta de crédito e as pessoas divulgam isso a nível Brasil. Eu tive um cliente mesmo que nós fizemos uma operação dessa recentemente e quem comprou a carta dele foi um cara do interior de São Paulo, mas através de uma plataforma que a gente tem relacionamento e que a gente, você coloca aquela cota lá com um determinado valor para ser comprado, para ser vendida. E assim, qual que é a média de spread que você tem numa venda de cota contemplada? Depende muito do momento que você for sorteado. Então, por exemplo, se você for sorteado nos primeiros meses, vamos dizer, nos 10 meses, você pode ter 300%, 400% de retorno daquele investimento. Lógico, se você passar um determinado período, a redução do spread ela vai ser menor, né? Por consequência. Mas ainda assim, a gente comenta que até 5 anos, 6 anos ali, você pagando, tendo uma cota sorteada, você tem um resultado muito significativo e na maioria das vezes bem maior do que qualquer renda fixa, né? Então, quando a gente compara ali, pode sair de 300%, 400% de retorno do investimento, como pode ser 20%, 30% durante um determinado período. Depende muito do momento que você for sorteado. Mas, se você tem uma estratégia de ter várias cotas dentro de um grupo, a possibilidade de acontecer isso é muito grande. Para você ter uma ideia, tem investidor que quando vai sair um grupo, o cara compra 20 cotas. Ele aprendeu a fazer aquele negócio e ele faz aquilo dali girar. Tem amigos, parceiros nossos, que o cara começou com 8 cotas, hoje ele tem 35 cotas. E por que ele faz isso? Cada vez que ele vende aquela cota, ao invés de ele colocar o dinheiro no bolso, o que ele faz? Vai o reinvestimento no próprio negócio. Exatamente. Ele recompra uma cota e aqueles 27, 25 mil reais que ele vendeu e teria no bolso aquele dinheiro, ele compra uma outra carta com aquele valor e fica por mais 4, 5 anos sem pagar aquela carta daquele investimento. Então ele começa com 6, daqui a pouco ele está com 7, daqui a pouco ele está com 8. Você vai ver ao longo do tempo, o cara virou um investidor profissional nesse negócio. E ele tem lá uma alavancagem, vamos dizer assim, patrimonial bem significativa. Então, para quem aprende a fazer isso daí, ele vê isso aí como investimento e não quer largar, tá? Legal. Pessoal, para quem está assistindo aqui, a gente tem um QR Code que a gente vai deixar na tela, que é o QR Code do nosso time de atendimento aqui da MSX. Então, para quem tiver uma dúvida adicional, pode nos chamar, né, para esse tema específico, eu sei que é um tema que carece, né, dessa educação, desse conhecimento. Então, qualquer dúvida, manda lá. E também o Rubner preparou uma apresentação que é tudo que ele está falando aqui, né? Então é só escrever a palavra consórcio lá no WhatsApp
E você também recebe essa apresentação com um resumo para validar, fazer algumas simulações, né? Então é importante também, de uma forma visual, você entender esses conceitos, né? Mas, Rubinel, tem vários pontos aqui ainda para a gente discutir. Vamos só para discutir um pouco aqui a parte de consórcio, aí um pouco no olhar da PJ, né, da empresa, da pessoa jurídica. Como as empresas podem utilizar isso para capital de giro ou financiar máquinas, enfim. Como as empresas podem utilizar e se você puder passar um pouquinho da prática, assim, as empresas realmente utilizam, conhecem os departamentos financeiros, como é que está esse conhecimento hoje do consórcio dentro das companhias, né? Isso... Todas as empresas hoje, de modo geral, ela precisa evoluir. Né? O propósito dela é evoluir, expandir fábrica, expandir frota, enfim. E quando ela tem isso dentro da estratégia dela e ela está conseguindo fazer, ela tem duas formas. Tirar dinheiro do caixa ou pegar um financiamento. Isso até então. Sim. O que os empresários hoje, a gente tem provocado essas empresas a pensar, por que você não começa a utilizar o consórcio para isso, né? Então a gente, por exemplo, pega aí um segmento de construção. Estou dando uma ideia, né? Tá, construtora. Então você pega uma construtora hoje que, poxa, ela quer fazer um empreendimento ali de 2 milhões, 3 milhões de reais. Ela tem um caixa, muitas vezes, para fazer isso. Tá. O que ela pode fazer? Ela pode comprar aqui do outro lado, sei lá, 20, 30 cotas no valor de 100 mil reais. Estou dando uma ideia como uma estratégia, tá? Só que você ter 20, 15 cotas ou 30 cotas dentro do grupo, a tua possibilidade de ser sorteado é muito grande. Sim. Então, essa construtora, ela entra com o capital dela para fazer aquele empreendimento, por outro lado, investir o consórcio. No momento que uma daquelas cotas, por exemplo, for sorteada, ela pode alienar todas as outras 20 cotas naquele empreendimento. Tá. Então quer dizer o seguinte, que a partir do momento que ela for finalizando por recurso próprio e, por outro lado, a partir do momento que as cotas forem sorteadas, a administradora ela vai pagando a construtora como se fosse um ressarcimento, porque ela já alienou as outras 20 cotas dentro daquela estrutura. Então, assim, no final das contas, você pega a construtora e fala, poxa, legal, coloquei capital próprio, estou sendo ressarcido porque eu comprei o consórcio e ela está utilizando aquele valor que ela está recebendo do consórcio já para investir no outro negócio. Então, quer dizer o seguinte, que ela alavancou o negócio dela e a possibilidade de lá na frente não fazer só mais um outro empreendimento, fazer 2, porque ela está recebendo parte daquilo que ela investiu lá atrás como um ressarcimento através das cotas de consórcio, né? Então, para a pessoa jurídica, a gente tem trazido muito esse cenário. Tem muitas empresas hoje, por exemplo, transportadoras, muitas empresas que precisam, por exemplo, trocar frota de automóvel. Por que você não faz uma programação de comprar um determinado número de cotas de consórcio e aí, a partir do momento que ela for sorteando, você vai renovando a tua frota de veículo. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de visão, a gente tem trazido muito para os empresários hoje, feito contas com eles, né? E a gente tem observado que tem muita gente que diz o seguinte, poxa, eu vou investir no consórcio porque no final das contas faz mais sentido e logicamente que existe sempre um início, né? A partir do momento que ele inicia e dentro de 1 ano, 2 anos, ele vai tendo essas cotas sorteadas ou vai tendo a contemplação, ele vai fazendo um giro e a tendência é que daí por diante, para o futuro, ele não dependa mais de financiamento de banco. Ele começa a utilizar aquilo ali como um giro dentro da operação dele. Então, mês após mês, semestre após semestre, ele está renovando as cotas de consórcio dele para fazer as expansões que ele precisa fazer na fábrica dele, na indústria ou no depósito, enfim. Pô, excelente, hein? Tem muito assunto aqui pra gente conversar. Tem assunto. Vai longe. Só pra gente terminar, um último assunto aqui que talvez seja curiosidade, aí serve pessoas físicas e jurídicas, mas que é o famoso leilão, né? E acho que aqui é um pouco mais de imóveis, né, do que outros bens, né? Mas você pode utilizar também as cartas para participar desses leilões? Como é que funciona? Depende muito do edital, né? Na maioria dos editais, eles não gostam muito, ou seja, não é permitido trabalhar com leilão, né?
ou seja, trabalhar com consórcio para quitação do leilão. Mas tem alguns que permitem, e tem algumas administradoras que também fazem, te dá a opção para você utilizar o consórcio para comprar o leilão. Mas por que o leilão é algo interessante? Que hoje também está na moda. Então você vê muitos influenciadores trazendo esse tema para o mercado e tem muita gente querendo investir em leilão. Então você pega hoje os bancos aí, enfim, tanto Itaú, Santander, Bradesco, enfim, os grandes bancos, Banco do Brasil, você tem lá um leque de oportunidades de leilão infinita a nível Brasil. Então você tem você tem milhares de imóveis ali com essa possibilidade. A reflexão que a gente leva hoje para aquele investidor que vê um influenciador, vai lá, faz os cursos e começa a participar dos leilões para arrematar, a gente acha isso super interessante e precisa ser feito isso mesmo. Mas o que a gente provoca para esses investidores é o seguinte, olha só, você participou de um leilão, conseguiu arrematar o imóvel por 30%, 40%, 50% do valor do imóvel. Legal, fez um baita do negócio. Só que, em contrapartida, você entrou no financiamento. Então, dependendo do desconto que você recebeu naquele imóvel, se você for contar ao longo do tempo, você está pagando uma taxa de juros bastante significativa, expressiva, comprou o imóvel mais barato, mas no final das contas, teoricamente vai dar elas por elas, porque o que você está pagando de juros, talvez o consórcio, ou talvez o imóvel não tenha sido tão atrativo assim no final das contas. Então o que a gente provoca para as pessoas? Olha, antes de você entrar no imóvel de leilão, será que não vale você tentar um crédito barato no mercado? Porque é o seguinte, antes de você fazer a casa, não começa pelo telhado, começa pelo alicerce. Então, a gente comenta com essas pessoas e diz o seguinte, imóveis de leilão vai sempre existir. Agora, crédito barato, você tem duas opções. Entrar no financiamento e pagar muito caro, dependendo do que você fizer. E outro, não é melhor você fazer um planejamento e ter hoje um crédito no mercado barato e daí sim você participar desses leilões? Porque você mata dois coelhos numa tacada só, que eu quero dizer, né? Você consegue um imóvel com uma redução significativa, com desconto, e por outro lado você está trabalhando com dinheiro com custo zero praticamente, né? Pagando somente uma taxa de administração. Então o cara ganhou no arremate do leilão e está ganhando porque não está pagando financiamento. Você pega esses grandes investidores hoje, Marcos, o que eles fazem, né? Quando se trata de consórcio? Ele compra 10, 15 cotas em uma administradora, compra mais 10, 15 cotas numa outra administradora, e aí essas cotas eles vão pagando, e a partir do momento que elas estão sendo sorteadas, ele tem aquele crédito. Então ele olha para trás e é o seguinte, quero comprar esse imóvel de R$1 milhão. Quanto que tá? Tá por R$600 mil. Ele olha no caixa, olha, naquela administradora, quantas cotas eu tenho sorteadas? Eu tenho 500 mil, 600 mil reais. Então ele participa do leilão, pega aquelas cotas que até então estão sorteadas ou foram contempladas e compra o imóvel ali com um custo barato do desconto dele e, por consequência, por ter já um crédito aprovado no mercado. Então tem muitos investidores fazendo isso e para aqueles que são mais modestos, que estão começando agora, a provocação é essa. Tenta o crédito primeiro e aí depois você entra pro leilão. Boa, excelente. Benor, o papo passa muito rápido. Passa rápido, né? Deixa aqui os seus contatos, né? Ou os seus da Arctus, para quem quiser saber mais. Lembrando que quem escanear aqui vai receber o contato do Rubner e também essa apresentação, um resumo, tá? Legal. De novo, o objetivo aqui é educacional, então não tem ali marcas, não tem preferência por corretor, é importante você procurar um profissional, né? Mas para entender um pouco de como funciona, tudo isso que a gente, um resumo do que a gente fez, que a gente falou aqui hoje, né? Mas deixa aqui os contatos da Arctus ou o seu, para quem quiser conhecer mais sobre o tema, né? Legal. Bom, Arctus Seguros, né, e consórcios. O nosso Instagram é Arctus Seguros, você vai encontrar lá. Nosso site também é Arctus Seguros, você também vai encontrar lá. Meu contato, a gente vai deixar aqui no QR Code, não sei se posso falar o número aqui do telefone, enfim, é o 996567920. Isso vai encontrar a gente está
à disposição para falar sobre esse tema, para fazer uma palestra para uma equipe, para fazer uma palestra numa empresa, enfim, estamos à disposição aqui o tempo todo aqui para trazer esse tema que a gente gosta muito, tem especialização, tem parceiros que vai trazer com certeza a melhor opção para você. Esse WhatsApp que você falou é o WhatsApp que está aqui no site, é isso? Exato. Com certeza todo mundo vai esquecer. Então, pessoal, entra lá, arctosseguros.com.br, aí tem um linkzinho do WhatsApp lá que é mais fácil para achar, né? Legal. E o Arctos, só a título de curiosidade, ele é um urso. Você vai encontrar o ursinho porque é o nome de uma raça de urso, né? Então a gente procurou se identificar aquilo que tem uma grandeza, energia, força. Outro dia você falou, pô, Rubner, por que não um touro, um urso e tal, né? Mas o urso é importante também para o mercado financeiro, né? Boa. E só curiosidades à parte, assim, você tem uma projeção do que você vê? Você falou que o segmento está crescendo cerca de 20% ao ano. Como é que você vê esse crescimento, né, daqui para frente? No brasileiro utilizando cada vez mais os seguros, né? O consórcio. O consórcio, o crescimento, ele não vai ter decréscimo para esse tipo de coisa. E aí a projeção é crescer de 15% a 20% praticamente todos os anos. Obviamente vai chegar em determinado momento que a redução ali, a curva vai ser menor em virtude do faturamento daquele segmento. Mas nós estamos muito aquém ainda do que realmente pode ser feito, né? Existe bastante objeções do passado, de como foi vendido, foi comercializado, mas hoje você, através de ferramentas online, você consegue ter muito conteúdo, muita gente muito boa fazendo e trazendo essa novidade, então começa a despertar interesse nas pessoas, né? E por quê? Porque crédito barato, financiamento cada vez mais tem sido caro, né? No final das contas, então a nossa expectativa é que é um mercado em expansão total. Boa, excelente. Eu geralmente termino, Rubner, fazendo um ping-pong aqui, né? Mas é um ping-pong para arrumar inimizades, né? Ixi, isso não estava combinado, mas tudo bem. Então a gente pode falar aqui. Então, só duas perguntinhas, né? Ping-pong você sabe, né? A ou B não tem justificativa. Então vocês têm que escolher um dos dois. Quando a gente fala de consórcios, né? Letra A ou letra B? Letra A, consórcios administradoras ligados a grandes bancos, ou letra B, consórcios independentes? Consórcio independente, letra B. E segunda pergunta, ping-pong aqui, renda fixa ou consórcio como alternativa de investimento? Só pode uma das duas, né? É o nosso ping-pong. Então, mas é difícil você comparar o renda fixa com o consórcio. Não sei se é comparável, mas esse é o objetivo do ping-pong. Ok. Já que eu estou falando de consórcio, eu vou falar de consórcio. Mas o renda fixa você precisa ter na carteira também, né? No final das contas, é importante. E eu vou trazer o consórcio, porque é minha linha, invisto hoje em consórcio, mas também invisto em renda fixa. Eu acho que você precisa ter os dois. Se pudesse dar o meio ali, eu ficaria naquilo dali. Mas eu traria o consórcio, porque, obviamente... É uma alternativa. É uma alternativa. E acho que a gente não tem assim, é muito distante de entender como uma possibilidade de investimento, né? A gente pensa muito no lado do financiamento do crédito, né? Exatamente. Quando eu digo o investimento, é justamente naquela questão da pessoa que quer investir para vender aquelas cotas que são contempladas. Mas, quando você diz que você vai ter uma redução significativa comparado com o financiamento, teoricamente você está investindo, reduzindo, também, né? Reduzindo despesa. Exato. Mas renda fixa é importante, precisa ter, etc. E o consórcio também precisa ter. Fechou. Pô, não, muito obrigado, muito gentil. Obrigado Vamos marcar mais vezes. Lembrem de mandar notícias. Legal, muito bom. E a gente se vê aqui na semana que vem. Esse foi o nosso SaraCast especial com o time da Arctos. Lembre de seguir lá, arctosseguros.com.br. E o QR Code que você viu é para receber um material educacional. É só mandar pedir lá no WhatsApp a palavra consórcio. E o meu Insta é Rubner Leonardo, Cobemudo. Rubner Leonardo, tudo junto. Tudo junto. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, lembre também de conhecer mais essa alternativa de financiamento, de investimento, que é o consórcio te possibilita. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!